Fala, nação rubro-negra, tudo bem? Sou Alessandro Matias e você está na Eu Pratico Esporte TV. Tá começando a live da manhã. Vamos embora? Fala, nação rubro-negra, tudo bem? Bom dia, sou Alessandro Matias, você está na Eu Pratico Esporte TV. Pois é, vem pra cá todos os dias, de segunda a sexta-feira pela manhã, 10h45, e à noite, de segunda a quinta-feira, tem um noticiário, coisa mais rápida, né? Perdeu de manhã, tem à noite. Então a gente resgata todas as novidades do antes, do durante e do depois, né? Que você vai estar assistindo a gente, tá bom? Neste momento, de qualquer lugar do mundo que você esteja, dê o like, acione o sininho das notificações ao inscrever-se. E se não está inscrito ainda no canal, cara, dá essa moral pra gente, porque eu tenho certeza que você vai ficar na arquibancada da gente, tá bom? Estamos chegando a quase 100 mil inscritos no canal, 100 mil rubro-negros em um canal que cobre exclusivamente o Esporte Clube do Recife. Redes sociais, @Eu Pratico Esporte, seja ela no Twitter, antigo Twitter, né, no X, ou, e também, melhor dizendo, Instagram, tá bom? Também a gente, todos os dias, notícia lá nos stories, chegando junto com vocês, notícias de primeira e exclusivas, tá certo? E o meu, se quiser também fazer essa frente, e eu agradeço, e seja bem-vindo, Alessandro M de Marrocos, é de casa, Alessandro MC, com 2 L's no Instagram e com 1 L só no Twitter, certo? Quer colaborar também? Tá aqui, ó, em cima, QR Code ou QR Code, para que você faça aquela chegada junto aí com a gente todos os meses, né? Estipula uma quantia aí que você pode chegar junto, porque o ano que vem a gente vai precisar de muito mais fôlego, né? Financeiro, afinal de contas, o esporte está na Série A 2025. Por falar nisso, bora falar do Leão, bora falar de Pepa que está em Puerto de Galinhas, ou melhor, Porto de Galinhas, né? Vamos falar português aqui, gente. Estamos em Recife. Vamos falar com Portugal. Não é com o professor Aníbal, não. É com um amigo nosso, o Paulo Rico, jornalista. E deixa eu chamar ele para cá. Paulo, bom dia. Aliás, para ti, boa tarde, né, meu querido? Seja bem-vindo mais uma vez aqui na Eu Pratico Esporte TV. Boa tarde. É de tarde já, porque já passámos da hora do almoço aqui. Bom dia aí para o Brasil. Acredito que nestes últimos 3 dias tenha sido um despertar e um acordar bem melhor para vocês aí na zona do Recife, com a subida do Sport. Para mim é um prazer também estar a falar de novo com vocês. Falei no início, em setembro, quando o Pepa foi anunciado como treinador do Sport. No início de setembro, ele foi anunciado a 2 ou 3 de setembro, e disse na altura que acreditava que a subida era possível. Na altura creio que estava em 6º ou 7º lugar, portanto fora do tal G4, e a verdade é que estamos aqui nós, 3 meses depois, e confirmaram-se as melhores expectativas. Pepa ajudou naturalmente o Recife, ou o Sport, a subir de divisão. O que te dava essa convicção, dessa certeza, ou melhor, próximo dessa certeza, você acreditava? O que te dava essa convicção do êxito do Pepa no Esporte Clube do Recife? A qualidade que o Pepa tem como treinador. Falámos aqui na altura, e eu lembro-me que disse qualquer coisa como, mais do que se calhar inventar do ponto de vista tático e técnico ao princípio, era tentar elevar a moral de alguns jogadores que estariam talvez a passar por uma fase negativa porque vinha numa série de resultados menos bons. Aí a mudança de treinador podia mexer com o subconsciente, com o psicológico dos jogadores, e Pepe é bom nesse aspecto. Conseguiu talvez despertar ali algo para fazer com que os jogadores produzissem mais.
A verdade é que começou com uma vitória e depois teve uma série incrível de bons resultados, entre vitórias e empates. Conseguiu entrar no G4. Eu lembro-me que houve ali uma altura, já depois dessa boa série, que se chegou a pensar que podia até lutar pelo título, e foi talvez a fase menos positiva do Pepa com esses 3 jogos sem ganhar. Lembro com o Atlético Mineiro, o Operário e Chapecoense. Deixou o ponto de interrogação outra vez para o final, mas felizmente para todos e também, claro, para o Pepa, conseguiu então o objetivo do Sport. Era a convicção que tinha, o feeling que eu tinha que o Pepa podia, apesar de eu admitir na altura que não conhecia muito a Série B, porque cá em Portugal praticamente não passa a Série B, passa só a Série A, mas pelo potencial que o Pepa tinha, e até porque lembrava-me de alguns jogadores do plantel, era possível que o Pepa conseguisse a subida, e cá está então a tal festejada subida, mesmo na reta da meta, não é? Paulo, você é um grande jornalista em Portugal, trabalha na rádio comercial, 2 grandes rádios, né? Rádio comercial, a AM80, e só para fazer uma relação, né, com relação ao que foi dito, pelo menos o Pepa, emocionadíssimo aqui após a subida, né, o acesso, ele quase que engasgando a voz, dizendo que não era fácil, porque em Portugal todos, era quase que unanimidade, pelo que se entendeu, né, da emoção dele, das palavras, de que vir para o esporte, uma Série B, não digo nem para o esporte, mas para uma Série B, seria um retrocesso na carreira dele. Isso foi muito... como é que foi essa repercussão antes, no caso, quando ele falou para cá, e o que está dizendo a imprensa hoje em Portugal, especificamente aí de Lisboa, né? Você, né, e seus companheiros, como é que vê a frase, né, a pressão, né, que foi em cima dele, que ele sentiu, chegou a se emocionar, engasgar, e apostei no esporte aqui na 2ª divisão e subimos. Como é que foi essa relação do antes, do durante e do depois? Fala aí, por gentileza, você e seus amigos de rádio. Eu acredito que o Pepa, ao dizer que muita gente, e acho que a expressão foi mais ou menos esta, muita gente pensou que eu estivesse a dar um passo atrás na carreira. Eu não tem nada, penso eu, não tem nada a ver com o Sport, mas sim com o facto de ele já ter treinado na Série A, no Cruzeiro, ter treinado em Portugal na primeira divisão, ter estado no Qatar também com alguns resultados interessantes, e, portanto, podia ser, do ponto de vista teórico, um passo atrás na carreira enquanto treinador, ir para uma 2ª divisão. Não deixa de ser um 2º escalão do futebol, mesmo que seja para lutar pela subida. E muita gente provavelmente terá olhado com alguma desconfiança para esse passo. Aparentemente é um passo atrás. Sair de uma primeira divisão do Qatar ou da primeira divisão do Brasil, da Série A, para uma Série B, não deixa de ser um pouco um passo atrás, teoricamente. Mas às vezes, e temos muitos exemplos no futebol que nos dizem isto, às vezes é preciso darmos, esta expressão aqui usa-se muito, que é preciso dar às vezes um passo atrás para depois dar 2 à frente, ou seja, recuar um pouco para depois apanhar algo melhor, subir mais no elevador. E o Pepa agora está de novo na primeira divisão. A imprensa portuguesa encarou com naturalidade. Deixa-me dizer que já passaram 3 dias, 4 desde a subida. Ainda não houve, pelo menos eu não dei por isso, e acho que ainda não houve, uma grande entrevista de Pepa a nenhum jornal desportivo ou nenhuma rádio portuguesa. Ou seja, o Pepa ainda deve estar aí no Brasil, provavelmente. Deve estar, não, está mesmo, porque... Está em Porto de Galinhas, somente. Pronto, somente com a família, aqui do lado. Provavelmente estarão à espera que ele venha para Portugal e quando chegar, provavelmente agora no Natal, vai ser bombardeado com entrevistas, com chamadas à televisão, com programas de rádio, principalmente televisão, e há 2, 3 canais que vão seguramente chamar para entrevistas e vai encher as capas ou algumas páginas de jornais. Sim. Nós, nesta altura, em Portugal, há outros assuntos também muito importantes, como a mudança de treinador do Sporting, há uma grande crise no Futebol Clube do Porto a nível de resultados que já não se via há muitos anos, houve um Benfica-Porto, estamos em semana de Liga dos Campeões e, portanto, os assuntos têm sido mais salpicados por aqui e compreende-se do ponto de vista mediático. Mas todos os jornais, online, imprensa escrita, falaram da subida do Pepa, passou nas televisões, passou nas rádios, mas em termos de grande entrevista, eu creio que estão a preparar-se agora para, na altura de dezembro, ele, quando vier para Portugal, ser entrevistado. Sim. O nosso amigo em comum, o professor Aníbal, né, que faz parte da nossa bancada aqui na Eu Pratico Esporte, colocou uma interrogação, vamos colocar assim,
Até porque a gente conhece o Pepa do Cruzeiro, mas não teve um trabalho, né, que chamasse tanto atenção, pouco tempo, é verdade. E a gente teve um técnico que você já deve ter ouvido falar, né, campeão de muita... O rei de Roma, né, Falcão, que jogou na seleção brasileira, meio-campista, jogava com a cabeça em pé, né, inteligentíssimo. Tive essa felicidade, né, de estar vivo e ver jogos do Falcão, inclusive aqui na Ilha do Retiro. Mas, assim, quando ele chegou no Sport, né, o professor Aníbal fez essa correlação, ele assumiu o elenco dos outros. E depois, quando ele foi montar a equipe, não deu. Né? Inclusive, foi um horror aquela época. E o Aníbal tem esse receio, que o Pepa agora pegou, né, coincidência, pegou o time de outra pessoa, que foi o Mariano Sosso, passou pelo Gordiola, que a gente brinca aqui com ele, e chegou para ele. Administrou o que tinha, só que agora é a vez dele de montar a equipe. O que é que a gente pode esperar de um Pepa aqui no Sport Clube do Recife? Que é diferente trabalhar, digamos, num Cruzeiro, que tem uma estrutura muito maior, financeiramente falando, e um Sport que recém está voltando para uma Série A, mas que tem problemas financeiros, etc, etc. Dentro desse contexto, o que é que você, Paulo, pode dizer para a gente, pela experiência em Portugal com o Pepa, acompanhando, o torcedor do esporte pode ter de informação? Bom, primeiro, já eu não sei se é ou não oficial que o Pepa vai ficar como treinador na próxima temporada. Não sei se me conseguem garantir isso ou não. À partida, ele tem uma cláusula de renovação, e eu vou falar daqui a pouquinho, inclusive, demais sobre isso. Com a nossa família está tudo ok. O que está são algumas exigências, como é que vai ser o padrão de contratações, consertar algumas situações que ele viu dentro do departamento de futebol e do clube como um todo, enfim. Mas aqui a gente está dizendo assim, no geral, eu e os colegas, ele é do esporte, ele continua no esporte. Portanto, só não ficará no esporte se ele próprio não quiser, é isso? Ou uma proposta muito absurda que chegue financeiramente, que ninguém está, né, fora dessa tipo de situação. Mas oxalá que não aconteça isso. E o futebol é pródigo em termos de notícias desse género. Ainda agora tivemos uma em Portugal, com o treinador do momento em Portugal a ter de ir para o Manchester, entre aspas, para o Manchester United, porque há propostas que não se podem recusar naturalmente, e nem era só do dinheiro, é proposta desportiva também. O Pepa aqui começou muito na formação. Eu lembro-me que ele começou no Sacavenense, em Miúdos, o clube aqui do bairro de Lisboa, e depois fez parte da equipa do Benfica, camada jovens, ou seja, 19 anos, 17, portanto é alguém que gosta de apostar na juventude. Depois começou por baixo, já falámos disso aqui alguma vez, ele começou no terceiro, quarto escalão do futebol português e foi subindo o pulso, e sempre que pegava numa equipa a meio da temporada, ele conseguia resultados. Ele ficou conhecido por ter conquistado salvações com equipas que estavam praticamente rebaixadas. Moreirense, Tondela, eram equipas que estavam quase despromovidas, e ele pegou a meio da temporada, ou durante a temporada, e conseguiu o milagre quase da permanência. Ele normalmente gosta de fazer uma mescla entre jogadores mais experientes, que dão também aquele cunho ao balneário e aquela experiência, mas também apostar em alguma juventude. Ele no Vitória de Guimarães lançou 2 ou 3 jovens que agora estão a dar cartas até fora de Portugal, e consegue fazer de um balneário esse mix, se quisermos, essa mistura entre jogadores mais jovens, que podem e têm aquela fome de vencer, e outros que conseguem dar a experiência para os mais novos também se puderem entrosar no futebol profissional. Ok, voltando para cá, deu um delayzinho agora, né? Paulo, me tira uma dúvida. A gente está muito nesse momento, não agora por causa dele, mas de anos para cá, a moeda brasileira, comparada aqui no continente sul-americano, é muito mais forte do que Argentina, Peru, Paraguai, Bolívia, enfim. E tá mais, né? Sempre foi, mas no momento é muito maior. E há uma dúvida, porque o Pepa português automaticamente vai se voltar também para o mercado europeu, especificamente em Portugal. Existem, de acordo com o patamar financeiro, com o perfil do Pepa, possibilidades para o Esporte Clube do Recife, dentro desse perfil que eu acabei de falar para você, financeiro, do Pepa e dessas condições,
Você acha que ele vai explorar bem esse mercado português? O que é que você tem para colocar para a gente aí de novidade, que a gente é ávido por informações a respeito desse perfil do Pepa, principalmente nessa temporada agora, né? Nesse final de ano, melhor dizendo, que a parte comercial, né? O mercado da bola é bem agitado. O que é que você coloca para a gente desse perfil dele e do mercado aí de Portugal? Olha, eu tenho ideia que ele no Cruzeiro acabou por não levar nenhum jogador de Portugal para o Cruzeiro. Pelo menos tenho essa ideia. Se bem que depois apareceu o Arthur Gomes, que jogava no Sporting, mas era brasileiro. O Mateus Pereira já tinha jogado também. Não sei se foi na altura em que o Pepa estava no Cruzeiro também. O João Marcelo, um defesa central, cá jogava no Porto, mas é brasileiro também. Mas, por exemplo, ele no Vitória de Guimarães conseguiu lançar alguns jogadores bem interessantes no Vitória, que foi o último clube dele em Portugal antes de ser chamado para a Arábia Saudita. E tenho de olhar para as minhas cábulas para não me esquecer de nenhum jogador. Mas, por exemplo, ele ajudou a lançar jogadores como o Miguel Maga, o André Amaro, que agora está a jogar na Arábia Saudita. Há um italiano, sim, há um jogador que é italiano, que é também, na altura, foi lançado por ele, que está agora a jogar também na Arábia, o Ibrahima Bamba, que foi, penso eu, o Pepa que o lançou. Enfim, eu costumo lançar alguns jogadores. O Alfa Semedo também teve participação. O Gui Guedes, que entretanto está no Futebol Clube do Porto na equipa B. Ele tem, e o Nelson da Luz. Estou a lembrar-me assim destes jogadores principais. Ele lançou alguns destes jogadores na primeira divisão. Mas em termos de mercado, para já é difícil apontar nomes específicos, porque não há um único jogador, quase que se possa dizer, que tem seguido o Pepa para todo o lado. Não tem existido isso, ou seja, ele depois forma o plantel. Mas o mercado abre em janeiro, que é a altura em que os clubes brasileiros também se vão reforçar nos plantéis. E, portanto, é possível que ele venha a Portugal e consiga 2 ou 3 jogadores. O que eu sei é que há muitos jogadores portugueses que serão mais, ou muitos jogadores do campeonato português, que serão mais bem pagos no Brasil do que cá em Portugal. E por isso é que muitos, e quando digo muitos, estou a falar de jogadores de primeira classe. Não Benfica, Porto e Sporting, naturalmente, mas há muita qualidade em Portugal, em equipas de média tabela. Vitória de Guimarães, nem sequer tanto o Braga tem muitos, mas também é mais difícil, mas Vitória de Guimarães, sei lá, o Farense, muitos clubes que têm qualidade em muitos jogadores, mas não têm poder financeiro para aguentar se houver uma proposta financeira do Brasil ou até da América do Sul. Há muitos jogadores que estão a sair de Portugal, por exemplo, para campeonatos como o Chipre ou a Grécia, e são jogadores que cá tinham já estatuto de primeira divisão. Só que lá fora, portanto, mesmo na Europa e na América do Sul, estão a pagar mais do que em Portugal, e os clubes portugueses não têm como dizer que não a propostas para esses jogadores, porque esses jogadores vão receber 3, 4 vezes mais. E o mercado brasileiro está emergente, portanto é tudo uma questão de números, mas eu creio que o Sport Recife, se Pepa quiser, consegue 3, 4 jogadores da Liga Portuguesa com muita qualidade. Se calhar numa próxima intervenção nossa já possamos lançar o véu sobre alguns possíveis jogadores. Ótimo, beleza, é isso aí. Então, tá marcado. Vou querer você mais aqui nesse mercado da bola para trabalhar conosco aqui, esses nomes, possíveis nomes, né? Já vou lhe dizendo: lateral direito, esquerdo, meio de campo, de ponta direita, de ponta esquerda, atacante, enfim, um grande número de jogadores, porque a Série A não perdoa erros, né? A gente tem dito aqui, erros cometidos, inclusive na Série B, não perdoa na Série A. Então, dá uma olhada geral aí, depois a gente conversa mais, meu querido, na próxima. Diz-me só uma coisa, há limite de jogadores brasileiros na Série A? Eu estava com essa dúvida aqui agora. Porque cada regulamento do campeonato, ele coloca para ir para o banco ou para estar inscrito. Eu vou dar uma olhadinha direitinho, vou me atualizar e, inclusive, vou te passar Mas tem, tá? Mas eu vou te mandar pelo WhatsApp aqui daqui a pouquinho para a gente pesquisar. Estava falando isso, inclusive, com o nosso colega aqui da equipe, e eu disse, vou saber, mas eu estou em cima da hora para saber dessa informação. Mas eu te atualizo, mas com certeza tem limite de jogadores estrangeiros. Aí vamos fazer uma lista de possíveis jogadores para o Sport na próxima temporada. Ótimo, fechadíssimo. Aí eu fico na dúvida, né? Sul-americanos, Pepa, por causa da diretoria, de repente, comitê gestor, ou vai explorar mais a Europa? Eu iria pela Europa, porque, pelo que você está dizendo, e claro, pelo Pepa, que é o técnico, né, europeu, tem muito mais habilidade, muito mais trato com o mercado daí. Paulo, obrigado, meu querido. Uma boa tarde para ti. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço. Um abraço.